Muito bem, pessoal. Vamos começar essa aula da gente. Parte 1. Parte 2 já foi publicada, que é a aula de revisão de exercícios para a oficina de quarta-feira, tá? Publicada ontem. E a gente hoje dá continuidade à teoria da eletrostática, né? E a gente vai fechar hoje com, entre outras coisas, as equações de Maxwell, a forma final, mas ainda caso particular para a eletrostática. Né? Vou falar sobre dielétricos, sobre energia, certo? Outra coisa, a gente vai agora dar a conceituação definitiva para aquele vetor que a gente chamou de vetor densidade de fluxo elétrico. Tive a definição parcial no vácuo, agora vai ter uma definição mais geral. Né? Só lembrando a vocês que a gente derivou na aula passada, né, a gente falou sobre cargas de polarização. A gente mostrou que quando você tem a coexistência, né, de cargas livres e polarização, né, você tem um volume, né, se você, num determinado elemento de volume, você tem a coexistência desses dois elementos, cargas livres, vou chamar isso aqui de rho free, certo? Só para a gente lembrar. O que é carga livre? Bom, carga livre é aquela que você pode manipular. Né? Você está no circuito elétrico, você flui corrente, quem se move são as cargas livres. Você carrega a armadura de um capacitor, acumula carga, essas são cargas livres. Né? Por outro lado, as cargas ligadas são aquelas que você só separa num átomo, ou numa molécula, ou num sólido, né? Sólido neutro, você separa e você cria um estado de polarização. Nós mostramos que a gente pode substituir o dielétrico, o material isolante, né? Substituindo, dizendo que ele, no volume, tem uma densidade volumétrica de cargas de polarização ou cargas ligadas, ρ B, B de bound, dado por menos divergente de P, se tiver. Se existir esse divergente de P diferente de zero, você tem no volume como se houvesse cargas parecidas com as cargas livres. Né? Tem uma sobra de carga no meio aí, porque você separou de tal forma que apareceu esse volume. E na superfície você tem a densidade de cargas de polarização de superfície, ou ligada de superfície, bound, que é a projeção do vetor P, se existir, para fora do volume na superfície. Né? Então, se tiver uma projeção, uma componente P normal, calcula o P do lado de dentro, na superfície. Calcula o P normal se tiver, porque tem uma carga, resíduo de carga na superfície. Né? Isso aqui é o P normal. Né? A gente mostrou que, com esse ponto de vista, a gente podia tirar o material isolante, botar no vácuo, deixar essa distribuição lá, mais essas duas, né? O B e o BS. Ele mostrou isso aqui, ó, que o potencial elétrico ele pode ser calculado da forma tradicional, como se tivesse cargas efetivamente no volume, uma certa densidade efetiva, no vácuo, aqui tem ε0, né? E na superfície do material, se tiver resíduo, que é a projeção de P, você teria o ρBS na superfície. Né? Tirou o material, ficou vácuo, ó, ε0 no lugar. Quem é o ρ efetivo? Bom, é a soma da densidade de cargas livres, ρF, com a densidade de cargas ligadas, ρB. ρB é dado por aquela expressão que eu falei, menos divergente de P. Na superfície aparece um ρBS. Né? Quais são as consequências disso aqui nas equações de Maxwell? Né? Então, aí que tem um grande dilema da gente, para a gente falar com vocês. Né? Suponha, por exemplo, para ver como é que são as equações de Maxwell. Né? Suponha que você tenha... a equação de Maxwell que nós temos é rotacional de E igual a zero, ou seja, o campo elétrico vem do gradiente da função escalar, e uma outra que é divergente de D, igual a ρ.
Isso aqui era antes de falar em polarização, né? Divergente de D igual a densidade de cargas livres, certo? E aqui D igual a epsilon zero E. Tá? Então, na prática, né, aqui é divergente de epsilon zero E igual a densidade de cargas que existirem, certo? Por exemplo, dimensão física dessa função é Coulomb por metro cúbico. Essa é a equação diferencial, né? A equação integral correspondente é fluxo elétrico vou botar assim, né? Vou botar dessa forma, assim, é igual a carga total envolvida, né? Qualquer que seja o tipo de carga. Por exemplo, olhando para esse problema aqui, se eu tenho aqui uma linha de carga, para esse problema aqui, uma linha de carga, certo? Densidade de carga é lambda, o quê? Coulombs por metro. Como é que eu faço para representar essa linha de carga aqui nessa equação diferencial, em que a densidade de carga é Coulomb por metro cúbico? O que a gente faz? Na prática, a gente faz o seguinte. Bom, a gente, nessa equação, a densidade de carga é o quê? É zero em todo espaço e tem algum probleminha aqui no eixo Z, tá? Então, na equação diferencial, a gente escreve o quê? Divergente de epsilon zero E igual a quanto? Em todo espaço, não tem carga, né? É zero. Tá? E aqui eu faço o quê? Bom, se eu pegar a superfície gaussiana em torno dessa linha de carga, eu vou levar em conta que a carga envolvida tem a ver com a integral da densidade linear nesse comprimento aqui. Tá? Então, quando eu pegar a integral, eu vou levar em conta a linha de carga. Mas na equação diferencial, eu boto zero. Porque isso é equação diferencial. Isso aqui é zero em todos os pontos, menos aqui em cima. Como é que eu resolvo esse problema? Bom, eu vou para a parte integral, integro e resolvo. É assim que a gente faz aqui na eletrostática. Quando tem linha de carga, ou então superfície de carga, certo? Vou fazer de uma forma mais simples, para não ficar tão complicado. Botar superfície plana. É uma coisa. Como é que eu escrevo a equação diferencial? Né? Tem uma superfície de carga aqui, ρS, certo? Como é que eu escrevo o divergente, né, em todo espaço? Quem é o divergente de epsilon zero E? Uma vez que ρS não é Coulomb por metro cúbico, é Coulomb por metro quadrado. Né? O que eu faço? Olha, a densidade de carga volumétrica é zero em todo espaço, menos na superfície, tem algum problema ali, certo? Na verdade, tem que usar a função delta de Dirac. Mas para a gente não fazer isso, a gente diz que a densidade é zero em todo canto, bota na equação diferencial zero, e quando integrar, pego aqui um cilindrozinho, né, passando pela superfície, quando integrar, eu vou levar em conta que nessa interseção tem uma carga envolvida, que é de superfície. Vai dar, esse resultado vai dar QS, a carga integral na superfície. Eu levo em conta na integral, na lei de Gauss. Mas na equação diferencial, zero. Certo? Então, funções de densidade que não são genuinamente volumétricas aparecem como zero na equação diferencial. Elas são integradas na equação integral. Elas são pegas na integral sabendo que existe aquela superfície de carga. Tá? Isso é a coisa mais importante para entender aqui. Né? Por que isso? Por causa disso. Aqui, o que acontece aqui? Né? No volume, existe uma distribuição de carga, que é densidade de carga livre mais densidade de carga ligada. Na superfície, existe uma carga de superfície PN. A pergunta é, como é que eu escrevo as equações de Maxwell? Porque nas equações de Maxwell, para o campo elétrico ele pega todas as distribuições de carga volumétrica na equação diferencial. Ou seja, quem é divergente de epsilon zero é. Antes era só isso. Agora aumentou. Isso é isso. Tá? E esse é o efetivo. Então vai dar o efetivo. Hã? Eu, há alguns anos,
essas coisas funcionavam perfeitamente, não tinha esse retardo que tem agora. Né? Agora, os softwares ficam mais sofisticados e a máquina não aguenta, daí fica lento. Ele não tem mais a agilidade que tinha antes. Então, entendeu, pessoal? Então, o divergente de epsilon zero é a densidade volumétrica efetiva que tiver. No campo elétrico é carga, então, divergente de epsilon zero é igual a essa densidade de carga. Então, vocês vão perguntar, e essa aqui, e essa parte da superfície, onde é que ela aparece? Ela não aparece nessa equação diferencial. Ela aparece quando eu integrar em torno da superfície. Tá? Então, na equação diferencial permanece isso aqui. Certo? Então, é basicamente essa alteração que a gente tem que fazer nas equações de Maxwell. Agora, ele está levando em conta a matéria polarizada através dessa densidade de carga ρB. Né? Então, vamos agora escrever a equação para o campo elétrico, porque nós temos uma que permanece verdadeira. Né? Continua válido o fato de rotacional de E continua sendo zero. Por quê? Porque é obtido menos o gradiente da função potencial. Todo campo que tem essa característica tem rotacional zero. Tá? E a segunda agora é divergente. Observe que eu esqueci o D, tá? Aquele D que eu tinha definido era no vácuo. Agora, é divergente do campo original, que é epsilon zero vezes zero. Igual a ρ efetivo. Essa segunda equação, como é que ela fica, não é? Fica assim, ó. O efetivo é a densidade de cargas livres mais a densidade de cargas volumétrica ligada. A de superfície não aparece. Né? Então fica. Isso aqui, por sua vez, é quem? Menos divergente de P. Né? Então ficar aqui menos divergente. Estou olhando aqui periodicamente para ver se continua, né? Porque da outra vez eu perdi. Tá? Divergente de P, ok? Pronto, a gente vai combinar esse divergente desses dois termos num termo só. Pronto. Ficou essa equação agora, né? Então, o que acontece? Essa equação diz que o divergente deste vetor aqui é a densidade de cargas apenas livres. Certo? Antes, quando não tinha matéria polarizada, isso aqui era zero. Né? Esse vetor era quem? Epsilon zero era o vetor D. Agora, com a matéria polarizada, eu vou chamar agora de vetor D mesmo. Tá certo? Vai ser essa combinação aqui. Vetor densidade de fluxo elétrico definido, né, por essa quantidade. Né? Epsilon zero mais P. Agora, eu estou levando em conta a existência de material isolante, né? Também dielétricos. Então, o D não é epsilon zero epsilon zero é mais alguma coisa. Né? E a nossa segunda equação de Maxwell ficou agora parecida com o que a gente tinha antes, agora só que, na nova interpretação, o divergente D é igual a densidade de cargas livres. Eu vou tirar agora o subscrito F e vai ficar subentendido que essa densidade de carga é apenas carga livre. Quando você tem divergente de D nas equações de Maxwell, o lado direito do divergente é a densidade de carga livre, ou seja, a carga que a gente pode manipular, né? Que a gente pode transferir de um ponto a outro do circuito. Tá? Compreendido? Essa é a nossa nova
equação de Maxwell, novas equações de Maxwell, ou seja, é a mesma coisa de antes, não mudou nada, na realidade. Ficou rotacional de E igual a zero, divergente de D igual a densidade de carga livre. Né? Mas, lembre-se, eu tenho duas equações diferenciais e duas incógnitas. Precisa de relação entre essas incógnitas para poder resolver o problema. Qual é essa relação? É o que a gente chama de relação essa relação aqui, a relação entre D e P, chama-se relação constitutiva. Cada meio material tem uma relação constitutiva. Aqui nós temos uma relação constitutiva entre grandezas elétricas, a forma mais geral possível. Tá? Meio linear, né? D igual a epsilon mais P, mas é uma relação linear entre quantidades. Pode ser não linear, dependendo de como a polarização responde ao campo aplicado. Né? Às vezes tem materiais que respondem não linearmente. O campo elétrico, o estado de polarização, que é a separação de cargas, se torna uma função não linear do campo elétrico, então você tem uma relação não linear entre quantidades. Tá? Só lembrando aqui, né? No vácuo, P igual a zero. Não tem polarização no vácuo. No vácuo não tem matéria, não tem polarização, não tem dipolo, D igual a epsilon 0E. Então, só lembrando, quais são as equações integrais correspondentes? Olha, as equações integrais são circulação de E igual a zero, campo sendo irrotacional tem circulação zero, e o fluxo elétrico a superfície fechada é igual a carga livre apenas envolvida. Né? Sigma é a superfície gaussiana que envolve o volume V. Esse ρ V aqui é toda a carga livre que estiver envolvida. Inclusive cargas lineares e cargas de superfície. Né? Sabe que essa integral pode ser reduzida a uma integral sobre uma superfície ou sobre um caminho. Dependendo da distribuição. Então, isso aqui é carga livre envolvida. Então, aí nós temos as equações de Maxwell para a eletrostática. Não tem nenhuma modificação até quando lidarmos com campos dinâmicos. Essas são as equações diferenciais ou integrais que regem a eletrostática, com a relação constitutiva correspondente. Né? Vamos falar já sobre alguns tipos de materiais. Vamos ver como é que fica essa relação constitutiva. Isso aqui independe da natureza do meio. Pode ser qualquer tipo de meio. Não linear, linear, isotrópico, anisotrópico, homogêneo, não homogêneo. Essas são as equações mais gerais. Tá? Oi. A chave está aqui. Está aqui aonde? Nossa, aqui. Obrigado. Da natureza do meio, né? Certo? Vou mostrar agora um exemplo que mostra claramente o que quer dizer carga livre e carga ligada. Qual é a distinção exata. Né? Olhem para esse caso aqui.
Nós temos um caso aqui bem pitoresco. Aqui é um exemplo de como é que a gente lida com essa situação, né? Esse cilindro verde que vocês estão vendo aí, ele está polarizado permanentemente. Ele é um tipo de material não linear, material ferro-elétrico, foi aplicado um campo, foram aliados de polos, foi retirado o campo de polos, permaneceram interagindo e alinhados. Tá? Então, o estado de polarização manteve-se, né, em P constante em todo o volume. Tá? E a pergunta é, bom, suponha que eu pegue essa superfície gaussiana cinza, que parcialmente intercepta um pedaço desse cilindro aqui, né? Como é que fica a minha lei de Gauss para essa superfície gaussiana? Ora, o fluxo... Então, a lei de Gauss diz que o fluxo elétrico, que é essa integral aqui, para fora desse cilindro, né, é igual à carga livre envolvida. Quem é a carga livre nesse problema? Não existe carga livre. Aqui é um plástico, certo? Você não passa corrente, ou você não flui carga livre no plástico, não é um isolante, certo? Então, carga livre vale zero. Então, a carga envolvida livre é zero. Lei de Gauss diz o quê? Que o fluxo elétrico dá zero. Certo? Por outro lado, se eu pegasse, ao invés de V, e calculasse, bom, quem é o fluxo do vetor verdadeiro, que é o vetor E, né? Se eu pegar o vetor E, calcular, bom, quem é o fluxo desse vetor aqui, né? Que antes no vácuo dava carga livre, né? Agora ele dá outra coisa, dá o que quer que seja de carga que estiver envolvida. Certo? Isso aqui é a carga envolvida, qualquer que seja ela. Qualquer que seja a carga, livre ou ligada. Carga livre dá zero, mas tem carga ligada no problema. Certo? Ora, a integral aqui é a integral de volume, né? Integral de ρ efetivo dV. Essa é a carga que existe para essa quantidade aqui, você usar as equações de Maxwell. O fluxo de ε0E é a carga efetiva envolvida. Tá? Que eu chamo de carga envolvida. Onde é que ela está? Vamos achar aqui, certo? Bom, nesse volume não tem carga livre. Isso aqui daria o quê, né? Daria integral de carga livre dV mais integral de carga ligada dV. Né? Isso aqui dá zero. Essa integral, carga ligada, vai dar quanto? Bom, vai dar zero em todos os lugares, porque ρB é divergente de P, né? Divergente de P dá zero, P é constante. Mas tem aqui uma superfície de carga né? Aliás, desculpe, não é aqui em cima, né? Se você calcular, né? Então, nós não divergimos de P dá zero em toda essa parte de volume. Mas nessa tampa aqui, ó, você tem a projeção de P que dá um ρBS aqui nessa tampa, certo? Né? Aqui tem um ρBS. Tem uma carga QB nessa superfície. Nessa superfície lateral não tem, que nós já falamos sobre isso antes, né? A normal é assim e o P está assim. Produz escala zero. Aqui não, tem um ρBS, que é P escala N, que é P0. Tem P0 coulomb por metro quadrado nessa tampa. A carga envolvida, então, é P0 vezes a área. P0 vezes a área da tampa πA2. Então, a carga envolvida, quando você integra no volume, vai dar zero, estou buscando menos aqui, que vai dar uma contribuição de superfície. Tá? Então, isso aqui vai dar, esse resultado aqui vai dar P0 πA2. Que é a carga QB que existe na tampa lá, certo? P0 πA2.
Então, essa é a diferença entre fluxo elétrico, densidade de fluxo elétrico e a intervenção das cargas. Você usa essa equação de Maxwell, só aparece carga livre aqui e dá zero. Não quer dizer que D seja zero, quer dizer que o fluxo é zero. Se você botasse no lugar Y0, não, daí é carga que existir. Todas as cargas. Certo? Parece um QB lá, né? É importante entender essa distinção das equações de Maxwell. Quando eu tenho agora, escrevo as equações de Maxwell, eu sempre vou entender esse ρ como sendo só a parte de cargas livres. Tá? Ele não vai ficar mais pensando em carga ligada quando eu falar em equações de Maxwell. Por que é importante falar em carga livre? Porque carga livre são coisas que você tem poder de manipulação. Você pode mexer nelas. Você pode transferi-las. Você pode saber quanto você botou no armadura e no capacitor. Você tem controle. Carga ligada, não. Certo? Tem que saber como é que o dielétrico responde. É mais difícil. Mas carga livre é mais fácil. Você flui, aplica tantos volts, flui tantos amperes, você sabe quanto é que você carregou o seu capacitor e sabe a carga acumulada. Certo? Bom, a gente no próximo capítulo vai lidar com a solução de problemas de eletrostática usando equações diferenciais, ou seja, usando a equação de Laplace, né? Ou de Poisson. Certo? E como você tem equações diferenciais, você às vezes tem meios distintos, com propriedades diferentes. Né? Eu tenho que resolver a equação diferencial no meio 1, resolver no meio 2, as equações de Maxwell, né? E obtenho soluções gerais nos dois meios. Né? Daí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que conectar essas soluções para que elas sejam compatíveis. Elas têm que ter propriedades aqui, de continuidade, certas propriedades. Essas propriedades são obtidas das condições de contorno. As condições de contorno são obtidas das equações de Maxwell. Tá? Em forma integral, campo elétrico tem circulação zero. Essa é uma delas. E o fluxo elétrico é a carga livre envolvida. Só que, ou seja, eu vou obter uma condição de contorno envolvendo D, por causa dessa equação, vou obter uma outra condição de contorno envolvendo o E. Certo? Só que para E eu vou usar uma outra equação, não vou usar essa aqui. Vou usar essa aqui. Ó. Rotacional de E vale zero. Integra no volume dá quanto? Integral de volume. Isso não é mais essa formulação, é outra. Né? Rotacional de E dá zero. Temos lá um teorema que define o rotacional que a gente falou lá no capítulo 1. Isso aqui é a mesma coisa que a integral de superfície de d sigma vetorial é. Tá? Essa é uma outra relação integral que ele derivou, ele não demonstrou, mas falou, ó, tem essa aqui é a dual da lei de Gauss, certo? Integral divergente de E, do teorema de Gauss, né? Integral do volume do divergente de E seria fluxo elétrico de E. Tem a dual, que é só botar o X no lugar. Tá? Tem essa relação aqui. Tá? A gente vai usar essa. Ou seja, a equivalente a essa equação que a gente vai usar para a condição de contorno é essa que dá zero, né? É a mesma coisa que isso. Então, vamos usar essa relação, vai aparecer uma condição de contorno. Vamos usar essa outra relação, vai aparecer uma segunda condição de contorno. Ambas envolvem integral de superfície, numa superfície fechada. Uma é escalar, a outra é vetorial. Vamos começar com essa equação aqui. Isso aqui, certo? A gente vem para cá direto, fica mais fácil. Aqui está a nossa construção geométrica. Temos aí dois meios.
né? Meio 1 e 2. O que eles são diferentes por quê? Um pode ser vácuo, outro pode ter polarização. Né? Pode ser um dielétrico. Um pode ser um condutor, que a gente vai lidar com isso lá no capítulo 4, outro pode ser um meio isolante. Né? Meio diferentes. Aqui está o cilindro, um cilindro que é uma superfície fechada, que vai ser usado nas duas integrações que eu falei. Certo? Esse cilindro tem uma altura ΔH, uma área de base ΔΣ que intercepta a interface, o contorno, né? A fronteira entre os dois meios, nessa área ΔΣ, que é parecida com essa aqui. Né? Então vamos lá. Calculando o fluxo, o que eu quero fazer? Eu quero conectar o D do lado 2 com o D do lado 1. Então aqui no lado 2 você tem campos E2, D2. E E2. São funções das coordenadas. Do lado 1 eu tenho D1 e E1. Né? Então ele vai fazer isso aqui, o fluxo da carga livre envolvida. Se existir uma carga livre, né? Essa equação. O que eu vou fazer? Eu quero conectar D2 na interface. Eu vou fazer o fluxo nesse cilindro, mas eu vou fazer esse ΔH tender a zero, porque eu quero conectar D imediatamente do lado 2 com D imediatamente do lado 1. Então, quando eu faço esse limite em ambos os membros, a integral de volume, ou seja, isso aqui na realidade é carga envolvida, certo? Livre. Olha, quando você limita esse volume, a ΔH tender a zero, essa carga livre fica só se tiver alguma coisa na superfície. A carga livre vai ser densidade de carga com uma área pequena, diferencial, né? OS vezes essa área aqui, ó. ΔΣ. Tá? Isso aqui é a carga envolvida. O fluxo elétrico vai ser o fluxo nessa tampa, que é D do lado 2, na direção normal, vezes a área, aproximadamente, porque é a área diferencial. Né? Tem aqui o D do lado 1, mas o anormal é para fora, para baixo, vai ser menos D1, normal. Né? Então, N escalar D2, nessa parte de baixo vai dar menos N escalar D1, vezes a área. Né? D normal vezes ΔΣ, menos D normal ΔΣ. E tem uma contribuição na superfície lateral do fluxo, né? Só que ΔH tende a zero. Essa contribuição lateral é proporcional à área superfície lateral do cilindro, que é proporcional a ΔH. No limite, isso aqui vai dar zero. Tá? Então, o resultado do lado esquerdo é N escalar, diferença dos D, ΔΣ. É igual ao lado direito, que é ρS, ΔΣ. Né? Cancela isso com esse, você fica uma condição de contorno. N, produto escalar com D2 menos D1, dá a densidade de carga superficial livre que existir. Se não tiver carga livre, dá zero a diferença. Certo? Né? O que quer dizer isso? Quer dizer que a função de densidade de fluxo elétrico se comporta desse jeito aqui. Comporta mais ou menos desse jeito aqui. Ó. Suponha que você fizesse um gráfico. Tá? Da componente normal do D. Tem aqui meio 1 e 2, né? Meio 1 e 2. Suponha que você está vindo por esse caminho aqui, você cruza a interface. Suponha que essa seja a coordenada normal, chamada de x normal. Né? Eu venho do meio 1, passo para o meio 2 e vou observando essa função D normal. Ou seja, D na direção essa componente de D. Certo? Então, versus XZ. O que acontece? Aqui está a interface. Região 1, região 2. Essa condição de contorno quer dizer que D normal do lado 2 menos D normal do lado 1
é igual a densidade de carga livre de superfície. Né? Só lembrando, tá? Na nossa construção, N é o versor que vai do meio 1 para o meio 2. Quem quer que você defina? Se eu falar assim, não, meio 1 é esse, meio 2 é esse. Então, meio N é assim, ó, para baixo. Então, você define 1 e 2, daqui é N, vai de 1 para 2. Tá? Sempre lembrar disso, né? Não é o contrário, de 1 para 2. Então, o que acontece? Suponha que haja uma densidade de carga superficial positiva. Quer dizer que quando eu passar de 1 para 2, o D normal do lado 2 vai aumentar em relação ao D normal do meio 1 de ρS. Então, se tem uma função aqui, que é dada por essa curva, né? Do lado 1, né? Isso aqui é a função dN1. Daí, se o ρS é positivo, quer dizer que dN2 ele tem um salto aqui. Tem a função dN2 aqui. Esse salto é de quanto? Bom, de ρS. Lembre-se, né? Coulomb por metro quadrado, mais tantos coulomb por metro quadrado dá o dN2 que começa mais alto por metro quadrado. Esse é o resultado, certo? E vice-versa. Se o ρS fosse negativo, era o contrário. dN1 estava mais alto, dN2 estava para baixo. Então, a queda. Tá? Por exemplo, se eu tenho dois meios isolantes, qual é a característica de um meio isolante? O meio isolante não tem carga livre, meio neutro, certo? Ele tem cargas ligadas, mas não tem carga livre. Então, aqui nesse meios isolantes, ambos isolantes, ρS igual a zero. Então, D normal 1 igual a D normal 2. Então, aqui nesse gráfico, eu teria outra situação, né? Vou botar em vermelho aqui, que seria a situação para o meio. Tem o D normal 1 e vem o D normal 2 de forma contínua, né? Deixa eu botar um branco aqui. Aqui nesse caso, a emenda é contínua. D normal 1, D normal 2. Tá? Tá bom? Então, a primeira condição de contorno é essa, né? Em resumo, N, produto escalar com D2 menos D1 igual a S. Bom, daí você vem para a segunda condição de contorno, que é integral de superfície eu vou usar o mesmo cilindro aqui, certo? E calcular essa integral de superfície. Então, mais uma vez, no limite que ΔH tende a zero, você vai ter na tampa de cima N vetorial delta sigma. N delta sigma, na verdade. Né? Delta sigma vetorial é. Do lado 2. Embaixo é menos N. E mais uma contribuição lateral quando ΔH tende a zero, no limite da zero. Né? Então, fica isso aqui. Ficamos com a segunda condição de contorno. N vetorial é 2 menos é 1.
1 a 0. Isso quer dizer que o vetor diferença é paralelo a n. Então, essa é a interpretação. Né? Você tem isso aqui. Se o produto vetorial desse vetor diferença é com n dá zero, então, mais ou menos uma situação tipo essa aqui, né? É 2. E o E1, se eu calcular o E1, ele tem que terminar uma direção mais ou menos paralela aqui. Então, esse é o vetor de diferença que é paralelo a n. Ou seja, a componente tangencial do campo elétrico é contínua, né? Essa é a interpretação. Isso é equivalente a dizer que E tangencial 1 é igual a E tangencial 2. Certo? Só fazer um adendo aqui. Essa condição de contorno vale em qualquer meio, inclusive meios condutores. Se você tem um meio condutor, que vai ser tratado do capítulo 4, no equilíbrio, o meio condutor é aquele que, se você aplicar um campo, há movimento de carga, né? Se você tem um condutor sozinho, ele não pode ter fluxo de corrente, né? Se ele estiver em equilíbrio estático. Né? Então, para que isso aconteça, o campo elétrico tem que ser zero dentro do condutor, né? Então, se você tem interface condutor isolante, essas condições de contorno têm uma implicação, né? Como o campo no condutor é zero, quer dizer que a componente tangencial do campo no isolante é zero também, pela condição do contorno. Pela conservação da componente tangencial, uma vez que dentro do condutor dá zero, o campo. Então, E tangencial é zero no isolante. Né? Por outro lado, o D normal no lado isolante D2 normal menos D1 normal igual a ρS, quer dizer que o D normal é exatamente igual a ρS. Ou seja, uma superfície condutora com densidade de carga ρS, você sabe exatamente quanto é que é o D na vizinhança. Não existe campo elétrico tangencial, nem D tangencial, existe a componente normal de D, e essa componente normal vale ρS, densidade de carga superficial. Bem. Vou falar sobre alguns tipos de dielétricos. E a gente vai conceituar o que vem a ser permissividade elétrica, constante elétrica, etc., susceptibilidade elétrica. Tem alguns tipos simples de meios materiais, como os meios lineares, homogêneos e isotrópicos. O que quer dizer isso, né?
meio é linear quando a resposta, a polarização, responde linearmente à aplicação do campo elétrico. Você tem essa relação linear aqui, ó. Né? Numa dada direção. Né? Se essa relação se manifesta em todas as direções do meio, a gente diz que o meio é isotrópico, então essa relação vale em qualquer direção. Dimensionalmente, aqui você teria que, no meio desse tipo, P é a permissividade do vácuo, vezes uma constante adimensional, que caracteriza o material, que a gente chama de susceptibilidade elétrica, que é adimensional. Então, nesse caso, quando você tem esse regime, isso aqui é a letra grega ki, que é adimensional. Se isso vale em todas as direções, ele pode dizer que, vetorialmente, essa relação quer dizer epsilon zero, que é vezes zero. Né? E aí você tem, então, a relação constitutiva, como é que ela fica? Né? Fica D igual a... Então, essa aqui você tem um meio linear, que é a relação linear, e isotrópico. Então, D igual a epsilon zero E mais P, que é dado por isso, que você pode escrever desse jeito. Né? Então, aparece aqui uma constante multiplicativa entre D e E. Essa constante é a permissividade elétrica do meio. Né? Valor relativo, é chamado também de constante elétrica, é uma da susceptibilidade. Se não tem matéria, a permissividade relativa vale 1. Isso aqui dá 0. Com a matéria presente, dá 1 mais Q, dá isso aí. Né? Se o meio é homogêneo, aqui é linear, e aqui quer dizer, quando a relação vetorial, é porque é isotrópico. Se ele for homogêneo, então essa função não depende das coordenadas. Ela vale em qualquer ponto. Não depende da coordenada x no meio. Né? Se ele é não homogêneo, aí vai depender. E você tem que tomar cuidado, né, quando for mexer com esses materiais, né, para poder levar em conta essas propriedades. Epsilon, ele pode ser uma função escalar, né, mas depende de x. Tá? Aqui alguns exemplos de materiais, só para dar uma ideia desses parâmetros, da constante elétrica, que o pessoal chama de constante, mas na realidade essa função dielétrica ela é no regime dinâmico, né? Ela depende da frequência aplicada. Então, ela não é constante nenhuma. Ela é função dielétrica, né? Chama-se de constante dielétrica por vício, né? A permissividade elétrica, a permissividade relativa, vamos chamar de constante dielétrica, que seria essa valor relativo. Rutila, óxido de titânio, dióxido de titânio, 86, água, 80,1, germânio, que é um semicondutor, 16, o valor relativo do epsilon, né? Arsenide de galho, que é um semicondutor usado para fazer lasers, 13. Silício, que é outro semicondutor usado para fazer semicondutores, né? 12,1. Quartzo, que é vidro, né? 4,7 a 5,1, depende. Diamante, que é parecido. Polimetilmetacrilato é material acrílico, tem essa permissividade. E o ar tem praticamente 1, né? Na quarta casa decimal você tem aqui um 5. Então é uma diferença muito pequena. Né? Vou mostrar aqui um exemplo de como calcular o epsilon para um gás rarefeito. Certo? E vou mostrar que a gente chega num número muito próximo desse número aqui. Tá bom? Vai calcular usando princípios básicos. O que a gente faz, né? Como é que eu calculo o epsilon para o material?
Olha, vamos lá. A relação constitutiva é D no meio linear homogêneo isotrópico, é D igual a epsilon zero, 1 mais que é vezes E. O epsilon é esse epsilon zero, na realidade o epsilon relativo, né? O epsilon relativo, a constante elétrica que o pessoal chama, é 1 mais a susceptibilidade. Bom, dá para você saber, bom, e a susceptibilidade, como é que é? Bom, vem daqui, né? P, isso aqui vale em qualquer direção, vou botar a escalar mesmo, né? É epsilon zero, que é vezes zero. Então, eu preciso determinar qual é essa constante. Olha, tá, como é que eu faço isso? Bom, vou aplicar o campo elétrico. P é densidade de polos. Se eu sei a densidade de moléculas N e sei o momento de polo de cada uma, eu sei que a densidade de moléculas vezes o momento de polo me dá a polarização. Então, eu preciso saber, se eu aplicar o campo elétrico, qual é o momento de polo induzido? Qual é a relação entre P e E? Se eu souber isso, eu calculo P, que é N vezes P, daí eu tenho essa relação aqui, eu venho para cá e calculo susceptibilidade. Essa é a metodologia. Né? Então, vamos lá. Admita que você tenha um átomo esferosimétrico, como esse mostrado aqui, uma esfera. Então, você tem aqui, na ausência do campo aplicado, a carga positiva do núcleo está no centro. Né? E você aplicou um campo, essa carga se deslocou em relação ao centro de carga negativa, foi bater nesse ponto aqui, onde distância D da origem, e você não distorceu a esfera, tá? A nuvem eletrônica é esférica, mais ou menos. Tem raio lá. Então, aplicou um campo externo, então a força aplicada é essa força externa. Essa distância ela vai terminar num certo valor que é correspondente ao equilíbrio. Força externa é igual a força interna. Que força interna é essa? A força que essa distribuição de carga puxa essa carga positiva. Tá? Puxa para o centro, né? E a carga, o campo elétrico externo, empurra para longe. Então, vamos calcular essa força sobre a carga positiva, que é fácil. Força externa é Q vezes E sobre a carga positiva. A força interna é Q vezes o campo interno. O campo interno de quem? Dessa nuvem eletrônica. Vamos admitir que essa distribuição de carga seja uniforme. Carga total é menos Q com a densidade zero. Nós já calculamos, né? O campo no interior de uma distribuição de carga uniformemente distribuída com densidade zero. Nós mostramos lá que o D para esse tipo de situação vale ρ0 R sobre 3, né? A distância R, e o campo elétrico vale, que é D interno, né? E o campo interno vale quanto? ρ0 R sobre 3, epsilon 0. Tá? Então, a força interna vai ser a carga Q vezes isso aqui, ó. ρ0. Quem é R, no caso? Bom, R vale D, certo? ρ0 D sobre 3 epsilon 0. Quem é ρ0? Olha, ρ0 é menos Q, que é a densidade de carga negativa, sobre o volume do átomo, que é 4/3 de π/3, volume da esfera, né? Tá certo? Então, nós temos aí a força interna, carga vezes o campo, ρ0 dado por isso, vai aparecer o que é o quadrado, né? E o sinal negativo diz que a força é atrativa, né? Então, se nós igualarmos essas quantidades, aqui está a força interna, que eu acabei de falar para vocês, né? Aqui tem essa fórmulazinha aqui, ó. Aqui tem, deixa eu botar aqui quem é o ρ0, está aqui. Q vezes Q dá menos Q2, 3 vezes 4/3 dá 4π. Tá? Então, ficou Q2D, 4π, epsilon 0 a 3. Q2D, 4π, epsilon 0 a 3.
Ele está gravando aqui, pessoal. Só um minutinho. Está lá, né? Força interna. Força externa igual a Q vezes zero, certo? Então, quando eu igualo os dois, vai cancelar um Q desse. Né? Na realidade, a soma dos dois dá zero, então você vai ter... Esse sinal vai embora. Mas o que eu tenho, né? Vou ter Q2, cancela com o que fica QD. Quem é QD? Momento de polo. Então, o momento de polo é proporcional ao campo aplicado. Aqui, ó. Isso é o que eu acabei de fazer. Eu botei de volta o 3 para a gente ficar aqui com o volume do átomo. 4π sobre 3 vezes a 3. Então, QD, que é o P, é igual a 3 vezes o volume vezes ε0. Vezes zero. Então, isso aqui é o volume do átomo, no caso. Né? Você tem um átomozinho esférico. Momento de polarização, densidade de polos vezes esse valor de P. Então, obtivemos a relação entre P e E, que é a susceptibilidade. ε0 vezes que é. A susceptibilidade é o quê? É 3 vezes a densidade de moléculas vezes o volume de cada molécula ou de cada átomo, aproximadamente. E aí você tem a permissividade, né? É 1 mais Q. Certo? E aí está a relação. Permissividade relativa a do vácuo, mais esse incremento devido à existência do gás, que é proporcional à densidade de moléculas. Ora, a densidade é proporcional à pressão do gás. Quer dizer que você, aumentando a pressão, você aumenta o epsilon do gás. Tá? Proporcionalmente. Tá? A variação de epsilon é proporcional à densidade de gás. Duplicar a pressão, 2 atmosferas, a permissividade varia do fator 2. Tá? Você pode, por exemplo, né, medir pressão medindo epsilon. Dá uma ideia, fazer um dispositivo para medição de pressão, certo? Mede o epsilon. Isso aí não depende muito, né? Não depende, veja bem, isso não depende muito do gás, qualquer gás, tá? Porque esse volume aqui é o que varia em cada molécula, o volume da molécula. Mas isso aqui é sempre uma relação de proporcionalidade. Então, essa relação universal. Permissividade relativa para um gás. Não é um gás que vira líquido, não. É um gás normal, certo? É proporcional à variação da pressão, da permissividade em relação à densidade, que é proporcional à pressão do gás. Né? Ora, vamos fazer uma continha de padeiro aqui, só para ver quanto é que dá esse número, né? Vamos fazer uma atmosfera aqui a 0 graus, 273, tá? Tem as tabelas, né? Número de advogado, eu tenho a densidade, eu tenho o volume molar aqui, 22,4 litros, eu sei a densidade que tem nessa temperatura, que dá esse númerozinho aqui, certo? Então, quanto é que daria o epsilon? 1 mais 3 vezes essa densidade, volume do átomo. Vamos pegar o átomo de hidrogênio, o raio de Bohr é da ordem de 1,2 angstrom, calcula o volume, certo? Se você for calcular, vai dar 1,0006. Por que eu estou enfatizando isso? Eu acabei de mostrar. Para o ar, cima, deu quanto? Deixou a conta safada, viu? 1,0005. Né? Eu só errei 20%. Nessa conta simples aí. O que acontece no meio dielétrico, né? Qual é a característica do meio dielétrico que a gente pode falar? A gente vai fazer exemplo depois, mas vamos só ver a consequência imediata. Você medir campo dentro do vácuo, você vai pega essa carga livre, bota dentro d'água, por exemplo. Tá? Meio dielétrico. Depois que isso aqui é tudo água, certo? Ora, o campo aqui é
A densidade de fluxo não muda, tá? Porque não tem epsilon. É a carga livre envolvida. O fluxo elétrico é a carga livre envolvida. Então, vai dar Q sobre 4πr2 aqui também. Só muda o campo. O campo é epsilon zero, passa para ser agora epsilon. Ou seja, o campo é mais fraco. O campo enfraquece quando você botar uma carga livre dentro de um meio elétrico. Será que tem razão para ser isso? Vamos ver aqui. Ele enfraquece por uma razão, certo? O que acontece, né? Pegou aí uma carga, né? Bota a carga positiva qualquer aí. Eu circundo, vamos pegar um meio de elétrico do tamanho de uma esfera, tá? Essa carga, ela produz um campo radial, né? Não é isso? Os dipolos estão nesse material aqui. Posso pintar esse negócio? Não. O que é esse aqui? É um laser, né? Eu não posso pintar, né? Não posso pintar, talvez. Bom, melhor deixar assim mesmo. Vou fazer assim. Tá? Isso aqui é um meio material, né? Ora, o que acontece com os dipolos do material? Ora, a cauda, a parte negativa vai ficar encostada aqui na carga positiva e você vai polarizar o material. Você vai terminar aqui com resíduo de carga positiva aqui, né? E uma negativa aqui, não é isso? E por aí vai. Né? Tem um cancelamento de carga no meio aqui. Daí fica um resíduo de carga positiva aqui, ó. Isso é a cabeça do dipolo, certo? A parte. Você sobrou a carga de polarização mais. E aqui, em torno dessa carga mais, fica um resíduo de carga. Isso ajuda para ver. Negativa. Aqui, ó. São a parte negativa dos dipolos que fica aqui, certo? Então, se você imagina que isso aqui tem um tamanho infinito, você vai ter uma superfície de carga negativa aqui e uma positiva aqui. O campo desse resíduo de carga é como? É para cá. Esse é o campo de reação do sistema, que você separou as cargas, efetivamente, tem uma reação, que é em oposição ao campo aplicado. O campo total aqui dentro é quem? É o campo dessa carga, que é para fora, mais o campo azul, que é da reação, que é mais fraco, reduz. Se você tirar o dielétrico, é só o campo da carga. Colocou o dielétrico, tem um campo de reação. Esses dois, ele tem um campo mais fraco. É por isso que fica fraco, certo? Então, você botou dentro do dielétrico, o campo enfraquece. Né? O que mais que a gente tem sobre materiais, né? Bom, tem materiais que são interessantes, que são anisotrópicos. Tem material que é isolante numa direção e é condutor na outra. Né? Então, tem materiais que têm essa propriedade. Né? Polarizadores em órbita são baseados... a luz tem polarização, a campanha tem um eixo, né? Então, você tem um polarizador, que é um pedaço de vidro, que se você alinhar o eixo polarizador com o eixo do campo, o campo passa. Se você ficar 90 graus, ele não passa, ele é absorvido. Então, tem materiais que absorvem em uma direção e não absorvem na outra. Então, isso quer dizer anisotropia. E tem também, no caso aqui da propriedade elétrica. Né? Então, o que acontece? Ao invés de ter uma relação escalar, como nós temos, a relação passa a ser matricial. O P é uma matriz susceptibilidade do campo elétrico. Né? O P tem 3 componentes, forma matricial, um vetor coluna, o E também e o D também. Se você usar forma matricial, você vai ter que D matriz é epsilon zero, a matriz de identidade, mais matriz de susceptibilidade.
E essa matriz aqui chama-se a matriz permissividade do material. Tem esse comportamento aqui. Né? Precisa caracterizar isso aí para poder ver como resolver o problema de um meio desse tipo. Né? E, finalmente, você tem materiais não lineares muito mais abundantes no caso magnético. Né? Ferro magnético, ferro magnético, antiferromagnético, etc. Mas esses materiais ferroelétricos têm um fenômeno de esterese, né? Em que acontece? A relação entre P e E ou entre D e E, que é parecida, certo? Na verdade, esse gráfico aqui está meio errado, né? Ele tem que ser mais ou menos deslocado, sabe? Isso aqui, na realidade, rigorosamente, seria a curva de polarização, não de relação entre D e E. Esse aqui é o P, certo? Então, aqui está certo. Porque D e E nunca começa do zero, né? Tem um deslocamento aqui, certo? P e E tem uma relação que, se você tirar o campo, polarização igual a zero. O que acontece? Você, pela primeira vez, você aplica o campo elétrico, os dipósitos se alinham, né? Você continua aumentando o campo, mas aí o alinhamento já se permanece total, você não aumenta mais a polarização, então tem o que chama de saturação. E agora, se você tirar o campo, a interação interna é tão grande que a polarização permanece. Certo? Isso aqui é a polarização residual, vou botar tudo P no lugar, tá? Esse aqui é P2, esse aqui é P3, não, acho que é P3. Tudo P, no lugar de D, né? Então, você, quando reduz, a polarização permanece. Então, o que acontece? Para você zerar a polarização, você tem que aplicar um campo reverso para tirar. Continuar aumentando, satura de novo. Então, você entra nesse laço de esterese, que é um fenômeno bem conhecido de materiais não lineares, né? O que quer dizer esterese? Quer dizer o fato de, se eu aplicar um campo E, eu não sei quem é a resposta, quem é o valor de P. Pode ser este ou este. Tem três soluções. Eu só posso saber se eu souber qual era a polarização antes. Se eu souber, por exemplo, bom, a polarização antes era essa, quer dizer que se eu estiver agora aqui, é porque a polarização é essa, estou nessa curva de cima. Se a polarização é essa, é porque eu voltei para cá, certo? E assim por diante, né? Então, eu preciso saber a história para poder saber o resultado. Então, depende do estado anterior. Né? Isso aqui também se aplica para o D, né? Esse diagrama aqui, do jeito que está desenhado, é para P. Não para... Mas a mesma coisa para D. D e E vai ter uma relação parecida com essa, certo? Algo assim. Né? Uma esterese assim, mais ou menos deslocada, certo? Algo assim. E não no zero, na polarização. Bom. Bom, e agora? E a energia? Como é que fica no material arbitrário? O que a gente pode fazer nós sabemos que você tem uma carga Q numa região em que o potencial é φ. A energia é Q vezes φ. Tá? Se for dQ, é dQ vezes φ. Tá? Um elemento de carga. Então, se a carga existia e eu variei essa carga de dQ, a energia variou de dQ vezes φ, em cada ponto. Tá? Ora, dQ, por sua vez, é ρ dV. Então, no volumezinho, a energia varia de ρ dV vezes... se a densidade for ρ, né? Não é bem a... Desculpa, pessoal. Eu tenho que fazer isso com mais cautela aqui, tá? E está tudo certo, mas só que é o seguinte. Se a densidade era ρ, né? E eu varia a energia, a densidade de uma pequena quantidade ao longo de um volume de material, cargas livres, tá? Por quê? Porque eu posso manipular carga livre. Então, eu mexo em carga livre. Então, eu quero saber, num determinado estado de distribuição de carga e de disposição de potencial, qual é a energia do sistema. De carga qual? Livre. Eu não tenho controle sobre carga ligada. Mas eu posso manipular. Eu vou variar minha carga livre, os dielétricos vão reagir, né? Mas no final vai ter uma carga livre final com a densidade de ρ. Se eu variar ρ de Δρ, né,
partir de um dado estado, existe uma variação de energia, que é a variação naquele volume, essa variação de densidade de carga vezes o volume, vezes φ. E a variação total de energia é somar isso tudinho no volume, certo? Então, isso aqui a carga variou no volume diferencial dessa quantidade, que é a variação de densidade vezes o volume diferencial. Daí eu integro no volume, então eu tenho a variação de energia total num volume macroscópico. Tá? Então, se eu construo a minha distribuição e vou variando o ρ de 0 até o estado final, ρf, a minha função potencial vai acompanhar, de alguma forma, que não sabe como é, certo? De 0 até um valor final, φf. Certo? Então, basta calcular essa integral, né? Ou seja, integra ρ variando de 0 até ρf. Você tem a fórmula geral para a energia de um sistema de cargas, independentemente se ele é linear ou não. Tá? Você integra essas quantidades. Eu preciso saber de que forma o potencial varia com a densidade de carga. Para o meio não linear por quê? Porque quem adiciona não linearidade é o dielétrico. Tem dielétrico que responde não linearmente. A separação de carga satura, por exemplo. Eu acabei de falar em histerésia. Né? Então, quando você for reconstruir a relação entre φ e ρ, dá uma função não linear. Né? Então, você tem que integrar essa função aqui, né? Integral de φ delta ρ, que é integral essa área sobre essa curva, né? Até o valor final. Daí integra no volume. Certo? É assim que se calcula a energia em geral. Por outro lado, se a relação é linear, se a relação entre φ e ρ é linear, né? Quer dizer que em qualquer estágio a densidade é um múltiplo do valor final e, correspondentemente, o potencial é um múltiplo do valor final. A razão entre φ e ρ é sempre a mesma. Né? Tá? Então, se você for fazer a continha aqui, energia elétrica é integral de volume, né? Do que? Da integral no espaço, eu vou falar sobre isso já, espaço estado, de φ delta ρ. Ora, se ρ é uma fração do valor final, em cada momento, né, eu vario ρ de 0 a ρf e boto essa variável k, que é um número que vai de 0 a 1. Tá? Então, ρf é um parâmetro fixo. Se eu vario k de delta k, me dá uma variação delta ρ. Quer dizer que o potencial, quando meio linear, que é o potencial é o mesmo fator k do valor final. Tá? Porque a razão entre φ e ρ é a razão kφf sobre kρf da φf sobre ρf. Tá? Então, o que acontece? Se eu mudar essa integral, vai ficar a integral de 0 até ρf, transforma, né? Integral de 0 a 1, de φ, que é kφf, delta k, aliás, delta ρ, que é ρf delta k. Ora, ρf e φf não são variáveis de integração, são constantes, sai da integral, fica ρf φf, integral de 0 a 1, de k, delta k. Essa integral dá k2 sobre 2, que dá 1 meio. Então, isso aqui vai dar 1 meio de ρf φf. Então, no meio linear, essa integral dá 1 meio de ρf φf. E o resultado é o quê? A energia elétrica se transforma na forma que a gente já conhece. Né? Essa é a forma que a gente obteve antes pro meio, no vácuo. O vácuo é o meio linear. Né? Meios isolantes podem ser não lineares, mas o vácuo é linear. Então, a gente obteve essa relação aqui. Ó. Carga livre, função potencial. Integral de volume de 1 meio. Né? Essa integral aqui que a gente falou antes, isso aqui é chamado espaço de estado. É a relação entre a grandeza elétrica e a função
causadora que é o Rho. Tá? A gente pode fazer a mesma coisa no ponto de vista do campo, tá? A gente já fez isso antes, no caso linear, é semelhante aqui. Eu quero transformar tudo para campo. Usa a lei de Gauss, para o incremento de Δρ, né, eu tenho a conexão entre o divergente da variação de D e essa variação de Δρ. Se era D e era ρ antes, passou a ser divergente de ΔD, né, corresponde a essa variação de Δρ. E quando eu jogo dentro da equação, ficou φ Δρ, que é isso aqui. Né? Faço aquela regra da cadeia que eu já fiz antes. Leve em conta que no infinito os campos caem com 1 sobre R2, né, etc, etc. Então, a gente mostra que dá essa fórmula mais geral em relação ao que tinha antes. Né? Integral de volume, dessa integral de linha aqui, ó. Estou botando aqui df, é o estado final, tá? Que é o integral de linha. O vetor d no valor final é df. Certo? Então, essa integral ela é realizada nesse chamado espaço de estado. Quer dizer, espaço de estado é você integrar, não é espaço geométrico, né? As coordenadas são as componentes de D. Aqui é a trajetória, estado inicial, daí vai numa trajetória de uma integral de linha até o valor final df. Em cada ponto, o ΔD é isso aqui, ó. Certo? O valor de D em cada ponto, e ΔD é isso da integral de linha. Então, você sabe tem que saber a relação entre E e D, né? Depende da relação constitutiva. Nesse ponto, nesse valor de D, o E tem um certo valor. ΔD vai somando, daí até o valor final. Tá? Então, essa integral é realizada no espaço de estado. Mais uma vez, se o meio é linear, pelo mesmo jeito que eu mostrei no caso potencial, né, a gente pode dizer que E sobre D é a mesma coisa que o E final sobre D final. Aparece essa variável K, a gente faz a integral de K de novo, dá um meio. Então, o resultado dá aquela fórmula que a gente já mostrou antes. No meio linear, a relação é desse tipo aqui. A gente já provou. Tá? Isso vale também em meio anisotrópico. Tá? Pode-se mostrar que essa relação é verdadeira no meio anisotrópico também. Certo? Bom, então a gente termina aqui a nossa aula de hoje. A parte 2 já está no ar. E nós concluímos esse material aqui. Tá? Se tiver alguma pergunta, é só perguntar.